Nosso programa está de volta, agora para ouvir uma análise sobre a representação feminina na Assembleia de Minas. A palestra é da cientista social Luísa Mascarello, que é pesquisadora convidada do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Eu vou falar aqui um pouco sobre o capítulo que eu escrevi junto com a professora Marlise Matos, do DCP da UFMG. Toda. O nosso intuito nesse capítulo, que se chama Representação e Responsabilização de Gênero, a urgência de maior presença política das mulheres, o intuito desse capítulo foi estabelecer uma relação e uma consequência da subrepresentação de mulheres na Assembleia com a dimensão institucional. Então, a dimensão eleitoral e a dimensão institucional, com a pouca visibilidade e atenção às questões de gênero nessa casa. A gente parte do pressuposto e conclui que o Estado, e aí a Assembleia é uma instituição do Estado, entendido como sinônimo de poder público, ele não é uma instituição aberta, não é uma instituição neutra, não é uma instituição universal às demandas que não são hegemônicas na nossa sociedade. Eu consigo passar aqui? Bom, eu quis trazer slide porque justamente eu queria trazer dados apresentados de maneira que chocasse um pouco. Esse primeiro gráfico, ele mostra qual é a série histórica da Assembleia, o número de deputados homens e mulheres eleitos, desde a primeira legislatura até a última, em 2014. E aí a gente verifica o hiato de gênero que se estabelece ali, né? Que a sociedade ela produz e reproduz um padrão de exclusão de mulheres nessa instituição. Não só nessa instituição, mas também na política de uma forma geral. As mulheres só começaram a aparecer na Assembleia na 5ª legislatura, com 2, e na última, na 18ª, foram eleitas 5 mulheres. Se a gente pensar todas essas legislaturas, a taxa de turnover, né, que é de reeleição dos deputados, a gente consegue pensar que seriam mais ou menos, em número de homens que já passaram pela Assembleia, uma média de 70 por legislatura, mais essa reeleição, por volta de 700 homens passaram pela Assembleia. E mulheres foram 16. Em toda a história da Assembleia, somente 16 mulheres entraram. Algumas por suplência e algumas por eleição de fato. Então, foram 35 mandatos femininos, com 16 mulheres. Isso mostra, gente, que então devem haver barreiras à candidatura feminina que operam para as mulheres, mas não operam para os homens. Existem barreiras, então, como a Marlise Matos ela trabalhou em 2008 no relatório da pesquisa Política na Ausência das Mulheres, que existem essas barreiras à eleição de uma mulher que começa, primeiro, a ambição política. As mulheres, a partir do processo de socialização, a elas são ligadas as esferas particulares da vida. Elas continuam sendo responsáveis pelos cuidados da casa, da família, elas acumulam múltiplas jornadas de trabalho, elas não veem apoio da comunidade dela, elas não veem suas iguais, suas colegas mulheres sendo eleitas e participando em peso de instituições políticas. Então, a elas falta energia e tempo para se candidatar, para avançar num campo que elas estranham, porque elas não estão tão presentes assim no campo da política, que é um campo da vida pública que está normalmente associado aos homens, né? Começa lá no processo de socialização o problema. A segunda barreira seriam as barreiras do sistema político partidário. Os partidos políticos, em geral, eles não estão interessados em investir em candidaturas femininas, porque eles já acham que são candidaturas que não serão bem-sucedidas, porque as mulheres não têm esse capital político tradicional. Então, eles vão investir os recursos partidários, seja de tempo na televisão, tempo na propaganda, seja de dinheiro, vão investir em candidaturas que eles veem que terão maior sucesso, que normalmente são candidaturas de homens. Além disso, nessa barreira ali das estruturas do sistema político partidário, tem a lei de cotas, né? A lei 12.034, que ela vai dispor que 30% das candidaturas que os partidos lançam devem ser de algum dos sexos. Não necessariamente mulheres, mas é claro que quem precisa de cotas para entrar no jogo político são as mulheres, infelizmente. Alguns problemas
dessa lei é que ela incide sobre candidaturas da lista dos partidos e não sobre cadeiras no parlamento. O que quer dizer que não necessariamente as 30% das cadeiras, no final, vão ser ocupadas por mulheres. Um outro problema é que, normalmente, as listas dos partidos não são indeferidas se elas não estão de acordo com a legislação. Normalmente, o TSE e os TRS não indeferem essas listas. Não há, então, penalidades para os partidos que não obedecem à legislação em vigor. Temos a terceira barreira. A terceira barreira é a da elegibilidade, é a escolha do eleitorado por uma mulher. Então, a gente tem essa barreira da cultura política, que ela é adversa à presença de mulheres nas instituições políticas. As pessoas, normalmente, elas não se atentam que existe uma desigualdade de gênero, que é estrutural na nossa sociedade e que ela deve ser enfrentada, que precisamos de mais mulheres na política. E aí, após a eleição, as poucas mulheres que se candidatam e conseguem passar pelo crivo do eleitorado e conseguem se eleger, dentro das instituições, elas ainda passam por problemas, por dificuldades. Então, além disso, tem a barreira da permanência e da reeleição. Não necessariamente uma mulher que conseguiu se eleger vai conseguir desenvolver adequadamente um trabalho dentro da casa. A gente teve aqui em Belo Horizonte esse ano as duas mulheres eleitas. Uma delas teve a maior votação, né, do município, 17 mil votos, mas não necessariamente elas vão conseguir adentrar os espaços da política, né? São muitas portas fechadas, muitas portas trancadas, muitos labirintos, que a própria estrutura arquitetônica da casa reflete como que seriam as estruturas de poder, né, que se colocam ali. Então, tem ainda essa barreira da permanência, de conseguir desenvolver um trabalho, de conseguir colocar suas questões e seus pontos de vista, e a barreira da reeleição, que aí começa todo aquele problema, de novo, do sistema político partidário. Uma vez eleitas, elas, dentro da Assembleia, passam pelas dificuldades do jogo político de alocação de cadeiras nas comissões e no plenário. E na liderança de bancadas também, liderança da maioria, da minoria, do governo e liderança dos blocos. Gente, colocar desenho em slide é uma estratégia de professora de ensino médio, porque senão meus alunos eles começam a voar na sala de aula. Então, eu aprendi isso com eles adoraram, então vou continuar. A gente sabe que, para ter essa presença nas comissões centrais, por exemplo, a gente precisa ter barganha, a gente precisa ter um capital político, porque a gente precisa de alianças, de trade-offs, de favores, né, de apadrinhamento político. E isso é mais difícil para as mulheres, porque elas justamente não têm esse capital político tradicional. Então, normalmente, elas não conseguem, por exemplo, se colocar nas comissões centrais. Vocês são da Assembleia, vocês sabem melhor que eu, as comissões centrais são Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública. São centrais por quê? E elas são as grandes comissões, né? Que elas têm 7 membros em vez de 5, e a CCJ, por exemplo, por ela, passam todos os projetos de lei, né? Que ela faz o juízo de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Então, por ela, passam todos os PLs. A FFO, ela trata também dos instrumentos de planejamento financeiro do Estado, né? Junto com o plenário, ela delibera sobre PPAG, né? LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, é muito importante que as mulheres estejam presentes também nessas constituições, nessas comissões, né? E aí, o que a gente verifica, a gente fez uma análise detalhada da composição dessas comissões permanentes. E aí a gente verificou isso, que em algumas comissões as mulheres não estão tão presentes, e a participação delas nas comissões, ela se faz mais efetiva naquelas comissões que traduzem as esferas privadas da sociedade, a esfera do lar, como assistência social, que antes era ação social, educação, cultura. Então, a elas são disponibilizados esses nichos, como se as mulheres fossem as mais responsáveis por esses assuntos na sociedade. Então, elas não ficavam em outras comissões tão em peso quanto ficam nessas comissões atreladas à esfera do cuidado, né?
Ali, então, nos quadrados de cima, a gente tem as comissões em que as mulheres foram mais presentes na história da Assembleia. Então, a gente tem 17 em Educação, Ciência e Tecnologia, 11 em Defesa do Consumidor e do Contribuinte, 7 em Trabalho, Previdência e Assistência Social e 7 em Cultura. Os quadrados de baixo são as grandes comissões, né? Como eu já trabalhei aqui na Assembleia como estagiário, eu já sabia das siglas, né? Ali é APU, Administração Pública, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e FFO, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu acho que as siglas continuam, né? Continuam. Então, na história, a gente teve só 5 mulheres em cada uma dessas grandes comissões. O que é um pouco curioso, né? Porque justamente as comissões que nunca mudaram, que sempre existiram e que sempre tiveram mais membros, elas tiveram pouquíssimas mulheres na história. Hoje, nessas 3 comissões, a gente não tem nenhuma mulher. A gente só tem uma na suplência da CCJ e 2 na suplência da FFO. E nem sempre os suplentes, as suplentes e os suplentes ficam no lugar dos membros efetivos, né? Quanto à composição da mesa diretora, as mulheres nunca presidiram a mesa, ou seja, elas nunca presidiram a casa. Elas só estiveram presentes na mesa diretora em 3 legislaturas, e na atual não há nenhuma mulher. São 7 cargos na mesa, que é presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários. São 7 vagas, todas são eleitas, né, pelo próprio corpo de deputados. Para conseguir se eleger para a mesa, precisa justamente daquele poder de barganha, de apadrinhamento político, de favores, que as mulheres não conseguem estabelecer. Elas não conseguem ter essa força política para se colocar nesse órgão mais importante da casa, né, que é responsável por dirigir os trabalhos administrativos da Assembleia como instituição e também dirigir os trabalhos legislativos, né, da Assembleia como corpo político. Além também de deliberar sobre os principais instrumentos de planejamento do Estado e de todos os projetos de lei, né? Agora, falando da Assembleia como uma instituição, né, como um corpo burocrático institucional, a gente tem a diretoria geral da Assembleia, e ela nunca foi ocupada por uma mulher. Somente homens. Somente homens dirigiram a instituição. Então, pensando como se fosse uma empresa, nunca teve uma mulher liderando essa empresa. Nunca teve liderando nem do ponto de vista político, eleitoral, nem do ponto de vista institucional burocrático. Em relação aos eventos institucionais realizados pela Assembleia, de 1999 e 2009, foram 517 eventos institucionais, dentre audiências, ciclo de debates, conferências regionais e estaduais, fóruns técnicos, parlamento jovem, seminários legislativos, teleconferência e outros, 517. Desses, só 7 tiveram a temática direitos humanos / mulher. Só 7 em 517. E eles são espaços importantíssimos, como a Eleonora já falou, para mobilizar e para a casa mostrar para a sociedade qual é a agenda dela, né? Quais são as prioridades dela para a sociedade, né? Em termos de responsabilização e de prestação de contas. A gente teve, então, o Fórum Técnico. Políticas Públicas para as Mulheres, Força para Avançar, que ela foi referência para a elaboração do primeiro Plano Estadual de Política para as Mulheres. E a gente teve também o ciclo de debates, a participação da mulher nos espaços de poder, Dia Internacional da Mulher, que originou a Frente Parlamentar de Defesa e Promoção da Saúde da Mulher. Ou seja, são eventos importantíssimos para gerar esses outputs, né, da atividade legislativa e para gerar políticas públicas com maior atenção a gênero. Tivemos também a instituição de uma comissão temporária, que funcionou em 2012, que foi a Comissão Especial da Violência contra a Mulher, que foi fruto de um esforço do próprio corpo político e não institucional da Casa, pressionado pela CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Violência contra a Mulher, lá no Congresso Nacional. Os resultados dessa CPMI foram ênfase em ações e programas governamentais de conscientização do enfrentamento à violência contra a mulher,
recomendações sobre as estruturas do Poder Judiciário e das polícias civil e militar, e aprimoramento da legislação existente sobre o tema e da continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Casa sobre essa temática, com a proposta de constituição de uma comissão permanente sobre esse tema de enfrentamento à violência contra a mulher, o que ainda não foi feito. Hoje, a gente tem uma lei que ela estabelece o protocolo de atendimento à mulher em situação de violência e a determinação do Estado em se fazer um sistema de registro de violação de direitos em relação às mulheres. Então, é uma lei importantíssima, um output muito importante da atividade legislativa em relação a esse público específico. Então, a gente tem ali a Assembleia vista como a arena eleitoral e como a arena institucional, e, de uma forma geral, no tocante à participação nessas duas arenas, as mulheres ainda não conseguiram avançar como elas conseguiram avançar na sociedade, justamente porque tem barreiras que se impõem a um maior protagonismo feminino nesse espaço. A gente verificou que existe uma continuada desatenção da Assembleia em relação às questões de gênero, mas a gente, como o Manuel falou mais cedo, a gente considera também que a Assembleia ela está presente, ela está inserida numa sociedade que tem uma cultura marcada pelo patriarcalismo e pela dominação masculina. Então, na verdade, são questões que são estruturais da sociedade como um todo, e que a Assembleia ela não é a única responsável por alterar essa estrutura de poder e de dominação. Mas, como a gente sabe que o desenvolvimento institucional é altíssimo, coloca ela na vanguarda dos legislativos estaduais, a gente ainda assim a gente pede a responsabilização de gênero da Assembleia e uma maior atenção da Casa a essas questões. A gente constatou, então, que, embora com esse processo de redemocratização e com a maior importância que as instituições políticas viram em parecer mais transparentes e abarcar no seio delas as especificidades da sociedade, ainda assim foram escassas e pouco eficazes essas iniciativas da Assembleia, incluir mais mulheres em seus diferentes espaços, negando a elas maior acesso aos recursos dessa importante instituição. Isso a gente fala só em mulheres, mas porque foi o foco do capítulo, mas a gente poderia estender também para mulheres negras ou negros de uma forma geral, outras etnias, classe, né? Como a gente viu nos eventos de participação da Assembleia, continua perpetuando um certo elitismo, priorizando também, através dos discursos, aquelas pessoas que têm um capital social, um capital cultural mobilizado na forma de discurso, e o discurso é uma forma de poder simbólico, né, como Bourdieu fala. Então, ela ainda é uma instituição elitista, tanto para entrar quanto para atuar lá dentro. E aí a gente coloca uma dúvida, assim, um questionamento. Será que para compor comissão ou para compor mesa, basta o critério de representação partidária, de proporcionalidade em partidos, em termos de partidos, ou de senioridade, como o Tiago vai falar no capítulo dele, ou de expertise? Será que não seria importante também colocar uma certa paridade aí de gênero, ou pelo menos uma mínima representação de gênero nesses espaços, nas comissões, nas lideranças, na mesa, e na Assembleia como corpo institucional também, intercalar, colocar uma mulher de vez em quando na diretoria geral, né? Então, gente, dada toda essa problematização, eu venho trazer problemas, né? A gente se pergunta, ou vocês devem estar se perguntando, por que a gente precisa de mais mulheres na política? Bom, existe a importância da política da presença, que são os grupos minoritários, dentre eles as mulheres, falando por eles mesmos. Eles podendo falar, sendo vocalizados, né? Com maior representação dentro de uma instituição política, o respeito e o reconhecimento por esses grupos aumentaria. Porque aí você vê que eles estão nos espaços de poder. Não existem outras pessoas falando por eles. Eles mesmos falam por eles. Isso é um empoderamento, né, dos grupos minoritários. A instituição política ela teria maior legitimidade perante a sociedade, porque a sociedade iria reconhecer nela as suas especificidades multiculturais e multiétnicas.
o empoderamento feminino, a identidade feminina, ela não ficaria associada somente à esfera privada da vida, mas também à esfera pública, e as mulheres poderiam atuar de uma maneira mais central e não periférica nessas instituições de poder. A existência que requer, né, a presença e a permanência de mais mulheres no trabalho político daria ênfase a uma agenda que incorpore os temas de justiça social e colaboraria com perspectivas sociais, ideias e opiniões particulares para a política. Como eu já disse antes, no processo de socialização, as mulheres constroem perspectivas e visões de mundo que são diferentes do mundo masculino e, às vezes, até antagônicas. Por isso que precisam estar ali representadas. Porque um homem pode falar por uma mulher? Pode. Mas uma mulher vai falar melhor por uma mulher. Por causa dessas visões de mundo e perspectivas sociais. Aí, por fim, uma instituição que se quer verdadeiramente representativa e democrática deve abarcar essas diferentes perspectivas sociais. Então, dentro da instituição, que ela quer priorizar a democracia, a qualidade da representação, a qualidade da participação e a própria qualidade do jogo democrático, ela deve abarcar dentro dela diferentes opiniões, diferentes vozes, diferentes cores, diferentes sotaques, para querer, de fato, cumprir esse papel na sociedade. Bom, eu espero que eu tenha conseguido deixar mais ou menos claro aqui o nosso ponto de vista, meu e da Marlise Matos. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode debater agora, mas eu também recomendo fortemente que vocês leiam o livro. Todos os capítulos estão muito interessantes e aí consegue problematizar melhor, né, durante a leitura, o que foi debatido, o que foi apresentado e vai ser debatido aqui. Obrigada. Você acompanhou neste programa 2 estudos sobre a política e o desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.